Porém, o reino mais orgulhoso do mundo era a Aquilônia, reinando suprema no Oeste Sonhador. Crônicas da Nemédia. Salve, dragões negros! Hoje iremos falar sobre o mais importante reino da Era Iboriana, a Aquilônia. Situada a leste da região selvagem dos Pictos, a oeste da Nemédia, ao norte de Zindra, Opi e Argos e ao sul da Ciméria, a Aquilônia tem um clima agradável e temperado, com terras férteis e muitas florestas. Vários rios cortam suas terras, e todos estes fatores contribuíram para a prosperidade da civilização e do próprio reino. O seu povo é uma raça orgulhosa, de estatura alta e compleição variada. Eles são firmes em sua devoção ao deus Mitra, cuja adoração requer rituais refinados e que proíbe o sacrifício humano. A tecnologia e evolução da Aquilônia seria algo semelhante ao da França na Idade Média, já possuindo cavalaria, cota de malha, armadura de placa, espadas largas, elmos com viseiras, entre outras coisas. Em questões de guerra, os aquilonianos confiam muito na sua cavalaria fortemente armada e numa infantaria extremamente resistente. Seus piqueiros e lanceiros são em grande parte da Gunderlândia, enquanto os bolsonianos, os principais arqueiros da época, ocupam a arquearia. As tropas imperiais são conhecidas como Legiões Negras, enquanto os guarda-costas pessoais do rei são apelidados de Dragões Negros. Não é para menos que, na Era Iboriana, a Aquilônia tenha se consolidado como uma gigante comercial e militar com um alto nível de civilização, perdendo para a Nemédia, sua principal rival, apenas no quesito relacionado à produção e diversidade cultural. As províncias mais importantes do reino eram Polten, a mais ao sul, numa bela região de prados ensolarados e planícies onduladas, Átalos, no sudeste, um baronato com uma importante atividade comercial e cultural e cujos nobres alegavam descendência da antiga realeza da Aquilônia, Gunderlândia, uma província ao norte que faz fronteira com a Ciméria, que é cheia de florestas repletas de ursos e lobos selvagens. Gunderlândia já foi um principado separado antes que seu povo concordasse com a incorporação na Grande Aquilônia. Os gunderlandeses são os mais puros da raça dos iborianos, e sua maior concessão na época da aliança com a Aquilônia foi a adoração do culto de Mitra, no lugar do antigo deus Bore. No geral, os gunderlandeses são um povo rude e resistente, com cabelos castanhos, olhos acinzentados e uma estrutura alta e robusta. Treinados para a luta, eles são soldados notáveis que, como piqueiros e lanceiros, formam a espinha dorsal da infantaria aquiloniana. Em uma planície não muito longe do rio Corotas, cercada por terras férteis e situada na Estrada dos Reis, a famosa rota comercial da Era Iboriana, fica a cidade de Tarantia, a capital murada da Aquilônia e a maior cidade do reino. Famosa como um centro comercial e local do elaborado Palácio Real de torres azuis e douradas, Tarantia é chamada de a cidade mais principesca do oeste, embora também seja em Tarantia que está localizada a sombria Torre de Ferro, uma prisão que é muito citada no romance A Hora do Dragão. A fronteira bolsoniana fica na margem leste do Rio Trovão e é coberta por uma vegetação densa e fechada. Essa terra ainda não é plenamente ocupada pela Aquilônia e está em constante disputa entre a Aquilônia e as tribos selvagens dos Pictos ao oeste. Por um breve período, a Aquilônia ultrapassou o Rio do Trovão e anexou as terras, chamando-as de Conaiohara. Ali foi instalado o Forte Tucelan para proteger o território. No entanto, numa aliança de Pictos liderada por Zogarsag, os Pictos conseguiram lutar contra os aquilonianos e mandá-los de volta para o outro lado do rio, conforme podemos apreciar num dos contos mais aclamados de Howard, que é chamado de Além do Rio Negro.
Os bolsonianos nativos dessa fronteira são descendentes de antigos aborígenes e iborianos. Depois de séculos de guerra contra os bárbaros pictos no oeste e os cimérios no norte, eles desenvolveram sua própria tecnologia e tática de guerra. Eles nunca alcançaram o mesmo nível da civilização dos iborianos mais puros, mas são exímios arqueiros e obstinados defensores, tendo desenvolvido um tipo de defesa quase invencível contra o ataque direto. A Aquilônia, como reino e nação, funciona exatamente como uma monarquia, com as diferentes províncias oferecendo fidelidade ao rei. No fragmento de conto Os Tambores de Tobalcu, é citado que 900 anos antes do reinado de Conan, o país era governado por um rei chamado Epeus, ou espadachim, só que mais nada é relatado sobre ele. Alguns anos antes de Conan se tornar rei, a Aquilônia era governado primeiramente por Vileros e subsequentemente por Numedides, este sendo o último governante antes de Conan. Numedides acabou se tornando um tirano e foi morto estrangulado pelo próprio Conan, que assumiu o trono e recebeu a alcunha de Conan o Libertador. Tudo isso é relatado por alto pelo próprio Conan no conto A Fênix na Espada. Porém, não existe nenhuma obra canônica de Howard que narre exatamente como isso aconteceu. Escrever sobre a ascensão do Cimério ao trono acabou ficando a cargo do escritor Sprague de Camp, que publicou em 1979 o romance Conan o Libertador, onde é relatado todo o percurso de Conan até se tornar rei. A obra é um pastiche do personagem, mas acabou sendo usada também pela Marvel e se tornando uma espécie de referência sobre como Conan chegou ao trono da Aquilônia. Nas obras originais de Howard, o reinado de Conan é apresentado e desafiado 3 vezes. A primeira vez no conto A Fênix na Espada, onde um pequeno grupo de conspiradores tramam para depor Conan. Ironicamente, foi Toti-Amon, um inimigo que ganhou muita notoriedade nos pastiches e quadrinhos, quem, de certa forma, ajuda Conan a destruir a trama, mesmo que indiretamente. A segunda vez é apresentada no conto A Cidadela Escarlate, onde 2 reis e um feiticeiro de nações vizinhas armam uma emboscada para o exército de Conan e o capturam. Em seguida, eles os aprisionam numa fortaleza chamada Cidadela Escarlate. Para fugir, Conan precisa percorrer um subterrâneo, cheio das mais terríveis e fantásticas criaturas. Esta passagem é digna dos melhores RPGs de masmorras que possam existir. E por último, temos o romance A Hora do Dragão. A trama em si não foge muito do que já havia sido apresentado nos contos anteriores. O que difere aqui é basicamente o tamanho da jornada, que possui mais estágios para serem solucionados, e a quantidade de personagens envolvidos. É importante ressaltar neste romance a presença de um antigo e poderoso feiticeiro, o Xaltotum. Ele foi ressuscitado pelos conspiradores para ajudar no plano de depor Conan. Outra personagem que até aparece pouco, mas é de suma importância, é Zenobia, a quem Conan pretende pedir a mão em casamento no final da história. Nos pastiches e quadrinhos, muitas outras histórias foram escritas para o reinado de Conan, mas isso ficará para uma outra abordagem. Bom pessoal, por hoje é só. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. Isso ajuda o fórum a crescer e ganhar visibilidade. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seus comentários aí embaixo que provavelmente iremos responder. E não se esqueça de assinar o canal, ativar o sininho. Por hoje é só e até a próxima!